o Alexandre Matos foi bom ou foi ruim, o trabalho vai dizer. Ele já, para mim, começa fazendo uma cagada gigantesca, que é o Tiquinho Soares tinha proposta da China e da Arábia Saudita por $1 milhão. Tiquinho Soares ganha 1.400.000 considerando salário, luvas diluídas em 3 anos de contrato e... Imagem. A gente está falando de um contrato que, fora o que o Santos já pagou para o Tiquinho, que a gente está falando aí de mais ou menos 13 meses cada ano, então são 26 meses, 2 anos, mais esses 7, 8 contando o 13º, a gente está falando de uns 32 meses de salário de 1.400.000. Isso dá mais ou menos aí uns 50 milhões de reais para o Tiquinho, dá uns 8 milhões de euros, o que o Santos tem que gastar de um jogador hoje que virou terceira opção do ataque. Contra o Vitória, saiu o David Washington, entrou o Luca Meireles, o Tiquinho ficou no banco. Então assim, ele não tem sido mais opção do Kleber Xavier, aí chega o Alexandre Matos e fala, não vamos vender o Tiquinho, vamos manter. Isso para mim já é uma amostra de que o Alexandre Matos vai tentar cavar uma demissão do Kleber Xavier, que seria, porque ele não está respeitando a hierarquia do treinador. Porque se ele está vendo que o cara virou terceira opção, e ele não está, e o cara hoje está o cara tem um elenco, é o cara jogador mais caro do Santos depois do Neymar. Se ele está falando diferente da comissão é porque ele não está alinhado. E claro, não foi ele que trouxe, foi o antigo diretor. Então isso é muito normal. E qual o critério para trazer o Matos assim? Que é um cara que só funciona com dinheiro. O critério de trazer o Matos é trazer alguém experiente depois de ter tido experiências com o Alexandre Galo, que hoje está no Botafogo da Paraíba, e de trazer o Pedro Martins, que só tá no Santos porque é filho do cara que é o futuro presidente do PT. É isso, assim. O Neto Silva, né? Silva, uma coisa assim. É isso, cara, que são relacionamentos. O Pedro Martins lá estava com toda a sua inexperiência por conta de quem indicou. O pai dele é muito amigo do Reinaldo Carneiro Bastos, que já antecipou cotas para o Santos, do Paulista do ano que vem. Corinthians também antecipou cota do Paulista do ano que vem. Então, e o Campeonato Paulista do ano que vem, que vai ter menos datas, deve render menos de dinheiro. Porque como é que a TNT, a Record e o YouTube e a porra toda vai pagar o mesmo valor se vai tirar 1/3 do campeonato, como saiu aí o Sarkichal falando. Então, assim, a gente nem sabe quanto que vai render de Campeonato Paulista, os caras já estão capazes de ficar devendo a federação. Aí eu te falo, a questão é a seguinte, define o que vai acontecer. Define o organograma e fala assim, cara, é o Alexandre Matos, você quer ter um cara experiente, um cara que tem vivência, beleza? A gente vai avaliar o trabalho de agora em diante. A atitude dele de manter o Tiquinho com uma proposta de $1 milhão, um jogador absolutamente inútil na temporada. Absolutamente inútil. Pesado. Assim, pesado, não marca pressão, lento, não faz gol, não faz um facão, ele não tem condição física de dar uma arrancada e fazer um facão. Por que o Botafogo competitivo do jeito que tá ia dispensar um cara daqui? Irmão do céu, ele tinha virado terceiro. Não tava bem no Botafogo. Ele tinha virado terceiro opção. Cara, vamos lembrar. Ele foi muito fácil pro Santos. Ele perde a posição pro Igor Jesus depois que o Júnior Santos, olha o Júnior Santos que não tem condição física de jogar na Nem jogou no Galo, o Galo pagou uma bala. Depois que ele volta, o Arthur Jorge começa a jogar acabei de falar, o Júnior Santos de centroavante, cara, reserva do Igor Jesus, não era, o Tiquinho virou terceira opção. Ah, mas ele perdeu o pai, tudo bem, questão, mas assim, cara... A última temporada boa dele foi 23. Foi a que perdeu. Aquele famigerado pênalti perdeu. Ele deu o ali título pra nós. Acabou a carreira dele, e aí, pô, o Alexandre Matos chega, não, vou manter o cara... E quem paga a conta? Mas quem é isso, vai pagar? Já chegou mesmo? Chegou dizendo que vai manter. Assim, notícia do Lucas O David Washington fica até o meio do ano que vem, né? Não, fica até o final desse ano. Contratou até o final desse ano. O que nos leva a fazer aquela pergunta de sempre, quando se fala de Santos, né? E a base, que sempre salva o Santos? Cara, a base do Santos é uma base que eu acho que tem bons valores, mas não tem nenhum craque. Você tem, eu acho que... O Bom Tempo é bom jogador. Você tem o Bom Tempo é bom jogador, que é o meia-direita, não é volante. Foi inventado pelo Caixinha como volante. Num desespero, e ele foi até bem porque ele é bom jogador, mas ele não é volante, ele é meia-direita, é ali que ele joga, é ali que ele jogou contra o São Paulo, por exemplo, fez gol. Fez gol, foi ali que ele jogou. Tiraram o menino dali, mas o Kleber já tá começando a enxergar isso. Aliás, sobre o Kleber, cara, o time só evolui. A cada jogo melhora um pouquinho em alguma coisa. O Santos fez o melhor jogo dele contra o Botafogo em meses. Em meses. Ele tá conseguindo tirar o melhor
de alguns atletas, inclusive defensivamente, a partida que fez o baço da mão dele esse final de semana, eu nunca vi ele fazer na vida. Ele encaixa o time, ele dá sustentação. Claro, tem algumas coisas que precisam melhorar. O Santos fez... Eu tô elogiando um técnico que o desempenho ofensivo do Santos é de 1 gol nos últimos 6 jogos. É isso que eu ia falar, ofensivamente é 1 gol fraco, nos últimos 6 jogos. Mas assim, você vê, cara, assim... Chuta pouco pro gol, velho. Mas ontem chutou muito e perdeu vários gols. Contra o Corinthians criou chance, o Zé Ivaldo embaixo da trave perdeu. Né? Contra o CRB, o Neymar criou 3 chances ali depois que ele entrou, os caras perdendo todos os gols. Falta o resultado, né? Falta a bola entrar. A fase, né? A fase. E ontem, se você for olhar todas as finalizações do Santos, não teve nenhum gol perdido do Zé Ivaldo, você fala é culpa do jogador. Cara, aquela bola do Guilherme foi chutada sério, a bola passou rente à trave. Resultado... A bola do Escobar passou rente à trave. A bola do Barreal no cantinho, o John fez um milagre. Então, assim, não é... Ontem não foi... O resultado de ontem é o típico resultado de um time que tá fadado a dar merda, assim. Não, então. É o ídolo máximo da torcida, ser expulso. Só que é muito cedo pra aí isso. toma um gol do Arthur, que ele tenta cruzar, a bola pinga, passa na frente de todo mundo e cai dentro do gol. É tipo... Quando você tá numa fase merda, não, mas toma uns gols assim, muito cedo ainda, assim. Claro, mais que tem a parada aí. Tem a parada e tem, cara, nem o primeiro turno acabou. E o Santos tem um time bom, né? Tem um eu time, também cara, acho. Não é no meio pra frente é um time com bons nomes. Assim, pro Santos se salvar, não precisa do Neymar. Não, é o que eu falei. Vai chegar reforço agora. Potencializa o Rolaser, Tem tá o ligado? Ilharão chegando aí, parece que é um cara que pra jogar ao lado do Zé Rafael, um cara físico. Vamos ver com o nível que ele chega. Eu vi que ele fez no Panathinaikos. Ele fez 33 jogos como titular na última temporada, que pra Europa não é um número ruim, tava jogando. 36 jogos e 33 como titular. O Panathinaikos ele também jogou muitos jogos jogando como zagueiro, tem isso também. Então é um cara híbrido que pode fazer essas duas funções. O Gil agora decidiu que não vai aposentar, que vai voltar, vai jogar até o final do contrato. É um cara que em determinadas circunstâncias pode voltar a ser útil, se bem protegido. Tô gostando do trabalho do Kleber na questão da evolução de defesa, porque é o seguinte, não tá fazendo gol e tudo mais. Mas não tá fazendo gol por quê? Não tá criando? O time eu acho que tá cada vez criando mais. Agora, o que me pega, e eu vejo o trabalho do técnico, é o ponto de vista defensivo. Cara, Brasileirão é defesa. Claro Se o Santos continuar nessa média, ele tomou aí 4 gols nos últimos 7 jogos. Se ele manter essa média, é muito difícil o Santos cair. Muito difícil. Então, e outra, tomando decisões que não é qualquer... Que técnico mete no lateral esquerdo e mete na direita? Quem que você vê fazendo isso? Mas você acha que não foi por pressão da torcida? Porque não, assim... cara, sentia um pedido da torcida. É muita reclamação dos laterais e com razão, porque são 2 laterais... 3 laterais fracos, né? O Aderlan não é fraco, mas é que ele tá mal de... Ele voltou de leve. Mas é mais velho já, né? Velho, é um cara que não aguenta, assim, a porrada de jogo grande. Eu acho que, realmente, ele foi brilhante nessa de improvisar e descobrir algo novo. Cara, e deu certo, cara. Jogou pra caramba ontem. Então, assim, ele tem feito algumas mudanças ali, ele tem enxergado... Cara, ele meteu o Neymar, tirar o centroavante pra entender que o Rolaser é meia, não é ponta. Entender que ele tem que jogar com movimentação, entender que o Barreal tomou conta daquela posição, eu era contra o Barreal de ponta direita, porque o Barreal, no Cruzeiro, ele fez os brilharecos dele foram de ponta esquerda, ele aparece no Vélez com ponta esquerda. Aí ele é vendido para MLS, para o Cincinnati, com ponta esquerda. E, cara, ele tá jogando bem de ponta direita, nada assim, mas, cara, que ponta direita que jogou no Santos, o último que encaixou foi o Otero, que, aliás, é um outro cara que poderia ser importante na temporada se não tivesse sido vendido. Né? Um cara de bola parada, etc., que o Santos não tem. Mais útil do que o Tassiano. Muito mais. No meio de... Mas muito mais. Cara, tecnicamente, o Otero é quase o Maradona perto do Tassiano. Inclusive, o Tassiano não foi nem relacionado pro jogo de ontem. Nem tava no banco de reservas. É um jogador que o Santos tem que se livrar. O Alexandre Matos tem que se livrar nessa janela. O Santos pagou 32 milhões de reais, mais 800 mil de salário, 10 milhões por ano no Tassiano. Não pode aprovar É uma bomba, cara. É uma bomba. Ó, eu tenho um vídeo no Futeboteco no dia da contratação dizendo: Tassiano é um caso de impeachment. Cara, não é possível que eu, um mero produtor de conteúdo, jornalista, que nunca trabalhei no futebol na vida, cantei a bola no dia da negociação. Não é possível que eu entenda mais que um monte de gente paga. Aí você olha, o departamento de scout do Santos tem 2 caras. E esses 2 caras são filhos de conselheiro, cara. E aí eu vou te falar, o Marcelo Teixeira fala, quando questionado, que profissionalismo é esse do seu clube com essa...
Você não tá fazendo essa pergunta pra mim, né? É óbvio que nós estamos uma reconstrução. O Santos hoje, parte da entrevista do Neymar pai, que o Santista se doeu e tem que se doer mesmo porque o cara não tem o direito de falar aquilo, mas é a demonstração pública do quanto o Santos é um clube que a várzea é mais bem organizada. O Miazo falou aqui, sexta, uma frase que eu achei legal. O Santos é administrado como uma família. É isso. Tem um lance que a gente tem foda, que cara. tentar prestar atenção nos bastidores, que é quem é o empresário do Tassiano e se tem algum outro jogador deste empresário que está no Ele é da base do Santos, né? Tassiano. Não, ele jogou no time B. Do Aspirantes que Do tinha Aspirantes, não é da base. Ele foi Pituca, contratado Gregory, pro time B. Ele já era né? velho ali, tá? Então, se o cara não serve no Bahia, será que ele vai servir no Santos? Porque o futebol, cara, tem muito disso. Isso ninguém me contou, eu vi. E Você escutei viveu. quando eu estava lá Eu no Corinthians, concordo né? com esse Você feeling. quer contratar o jogador A? Tá bom, eu vou trazer esse A pra você, mas você vai ter que levar o B também, né, meu? Ah, peraí, o B por 32 milhões de reais? Empresários têm esse poder real Tem, mesmo? tem. Você via isso? E- Não, mas aí, cara, isso aí... Isso se explica jogadores que você nem sabe direito quem é, pintaram um Palmeiras, um Corinthians, um São Paulo, um Santos. Não, tudo bem, mas eu acho que o caso Tassiano não foi isso. Os caras realmente quiseram, cara. Foram atrás Aí e é pior acharam ainda. que era pior ainda. É pior ainda, sabe? Então, assim, é inacreditável como o Santos é gerido. Tem que definir a situação do Neymar. O Santos tem mais um jogo por fazer contra o Fortaleza. Tomou 5 do Flamengo. O Fortaleza não tá ganhando de ninguém. É um adversário direto lá. O Vojvoda Se o Santos ganhar, pressionado. o Santos passa o Fortaleza, pode sair da zona do rebaixamento. Então é um jogo vital, de vital importância Imagina pro Santos. ganha seu Neymar. Tem que resolver, mas não é sem ou com o Neymar. Tem que resolver a situação do Neymar até lá, cara. O jogo é só na quinta da semana que vem. É, tem a data Bicho FIFA do agora. céu, convoca o Neymar pai. Não tem mais nada pra acontecer até o fim do contrato. O Neymar tem que receber o salário agora, vai receber do dia 5. Então, assim, paga e fala, cara, o que vocês querem? A minha Direto, proposta né? é essa. Eu, E, irmão, eu não consigo ver, Mas eles imaginar a cena do Marcelo Teixeira falando. mas eles estão na mão do cara. Na mão do cara, absolutamente na mão do cara. Por quê, cara? Porque se o Marcelo Teixeira deixar o Neymar escapar, digamos, vamos imaginar um cenário aqui. Neymar anuncia a saída e anuncia que vai para um clube brasileiro, um Flamengo da vida, e vai jogar o Super Mundial no Flamengo. Cara, o Marcelo Teixeira, em termos de prestígio com a torcida, vai perder ainda mais. Porque ele deixa... Cara, hoje, querendo ou não, com o Neymar em campo, o Santos estava jogando contra o Botafogo na Globo. É. Que jogo de Santos e Botafogo que tem nada na Não, Globo, ontem cara. era pra ser Cruzeiro e Palmeiras. Entendeu? Óbvio. Tá na Globo, então tem visibilidade, tem gente falando do clube. Vai acabar. Ah, tanto é que a gente tá falando do Santos, Tamo aqui. não tá falando do Neymar. praticamente. Exatamente, cara. É o contexto. Então, Neymar assim, FC. é inacreditável isso, cara. Então, assim... E outra, aumenta a audiência de todo mundo. Quando eu faço o vídeo do Neymar, dá muito mais audiência que... Sim. Porque, não é lógico. O cara Então, tem um hype gigante. A Exato. Virgínia do futebol. então, no fim das contas, assim, eu acho que o Santos tem que se livrar disso. verdade, isso, pô. Isso não tá fazendo bem, cara, pro Santos. Ou decide, renova logo, deixa de ser bobão e fala que quer ficar e fica pelo salário que o Santos pode pagar. Ou, irmão, vai embora. Essa é a minha conclusão. É MLS, né? O caminho que você falou. Me parece que é Acabar o, com a carreira dele é o lá. mais óbvio, né? Vai jogar lá com Eu não sei se o Messi, Ancelotti vai Suárez. chamar ele pra seleção brasileira jogando lá. Claro. Ah, O Ancelotti não é esse Tite assim, eu sou seu amigo, sabe? Eu acredito no seu Eu acho potencial. que essa dúvida passa na cabeça do Neymar, sabe? Com o Ancelotti. Ainda mais agora de não ter sido Tem chamado. que contar com o Neymar. Todo mundo não dá pra ser hipócrita e falar que o Neymar bem fisicamente tá fora. não, óbvio Bem que não. fisicamente, não tô falando pra ele jogar bem no jogo, não vou demonstrar o Neymar de Ele vai pra 2015. seleção, claro. Mas bem fisicamente ele é muito mais jogador do que um Rafinha, Nossa. sabe? Um Sei, Richarlison o Rafinha, jogando mais à frente. É que assim, Mas essa... cara, ele não tá, Rafael ele, tá ele bem, não tá assim, o Neymar jogou mal ontem, não jogou. Mas, Eu achei ele um pouco inchado. cara, o Neymar não tá sobrando nem aqui mais. E ele precisa se esforçar porque É assim, fisicamente ele precisa jogou, tá bem. ele fez um bom jogo ontem, ele traz Movimentação. ferramentas ali que você fala, caralho, é importante ter esse cara. Ontem, assim... Ele é muito inteligente pra buscar muito espaço. inteligente e tal. Muito. Ontem você Toque vendo de o primeira, jogo sai. dele, você fala, puta, cara, esse cara, ele faz uma... Mas assim, não, faz a diferença, mas não sobra mais. Ele sobrava, cara. A Ele diferença sobrava. já não é mais tão grande. Cara, a diferença como era. diminuiu muito. E outro, o futebol brasileiro é muito físico. Ficou muito Cara, ele físico, é. pegou um meio campo ontem que tem Marlon Freitas e Gregory, velho. São dois brutamonte, dois leão. E ele passava de um primeiro, claro, perdi a bola. É. O futebol brasileiro é tão físico que você vê, né? O Yuri Alberto, que é um jogador limitadíssimo,
é um bom jogador pro futebol brasileiro. O Rony foi artilheiro Faz da gol. Libertadores. Você viu o velho. golaço dele ontem? Puta golaço. Então é isso. É isso. O Yuri Alberto aprendeu a jogar numa função que ele não precisasse do contato, né? E olha o Felipe Luiz utilizando menos o Pedro agora por questões físicas. Que é um craque da posição. E deixou isso claro. Falou, a gente vai utilizar ele de novo quando ele estiver em plena forma. Eu acho que estão assim, guardando ele pro Mundial. Não é Ele isso, jogou cara. contra o Tátira, não foi legal. Ele tá legal. um pouco travado Mas ele ainda. precisa recuperar a questão. Uma lesão séria. E outra, hoje o Flamengo, não sei se vão trazer ou não vão trazer o Neymar, mas se não trouxer, passa muito por essa filosofia de ter os caras, todos eles do elenco na ponta. O Flamengo tomou 4 gols, velho. A defesa dos caras, o sistema defensivo inteiro é muito foda. E outra, A seleção. É a mão do... O Ortiz, Wesley Não. e Alexandre foram Felipe convocados. Luiz é discípulo de quem? Simeone, velho. Você vê o Flamengo jogar, eu vi lá de cima. Lá. Mas assim, Gente, ele tá aqui, acertando. ó. Ele tá acertando o meio de campo 30 também. Ele tá metros, fazendo velho. com que o time é Alanzinho, o encaixado. Pulgar, se Sim. posicione bem ali. Rápido no ataque. Porque eu sei o De La Cruz que dá essa dinâmica pra saída de bola, ele coloca o Gerson mais pra trás ali. Luiz Araújo Cara, volta, Cebolinha Os caras volta. fizeram uma jogada ontem que o Gerson saiu tabelando. É um no meio time de muito, campo, é um lançou o time muito Michael. organizado, mas... É louco. Ó, e assim, Rodolfo, na minha opinião, eu acho que o Neymar não tem peito suficiente pra sair do Santos e jogar em outro time do Brasil. Ele sabe Eu que acho vai que ele ser não tem coragem. É, Não tem coragem. coragem. Não tem peito pra fazer isso, porque ele tá ligando pra tanta picuinha que tá rolando sobre ele na internet, ele responde tudo, cara. Se você postar um negócio, um corte desse programa de hoje, ele vai comentar. Vai chegar nele. Ô, meu irmão, cuida da sua vida que eu cuido da minha, eu tô fazendo o que eu acho certo. Quem é você mesmo? Sabe essas coisas de juvenil, de bocudo? Ele não tem coragem. A torcida do Santos é gigante. A torcida vai matar ele se ele for pro Flamengo. Que vá para os Estados Unidos, volta pra Arábia. Mas pra time brasileiro, acho que é falta de respeito. Será que é uma boa pro Flamengo? E você, como Santista, você não ficou bravo quando o Robinho foi pro Atlético Mineiro? Fiquei. Então, o Neymar acho que já passou o Robinho de O Robinho vai pro idolatria. Atlético saindo da China, não é que ele sai do Santos. Então, vai pro Atlético. se ele tivesse voltado pro Al E Hilal... por uma diferença ínfima de dinheiro, né? Do Atlético pro Santos. Foi coisa de 200 conto por Ah, mês. mas nesse caso tem amor, né? Era a proposta do Santos era de 500, ele foi por 700. O Neymar não tem coragem de sair pra outro time brasileiro. Não tem Cara, coragem. o que se Sei não. esperava do Neymar era que ele Eu fosse... não eu não ponho duvido a mão no dessa fogo, não. também, não. esperava do Neymar que ele fosse potencializar os jogadores em volta dele e ser tipo o que o Juninho Pernambucano foi quando voltou pro Vasco, assim. Tipo, voltou por um salário mínimo. O ego dele é maior que a vontade de ajudar. Voltou e tipo, não, mano, eu vou ajudar aqui. Não, eu vou fazer Ele não, esses tá caras fazendo, jogarem. ele não tá preocupado com o Santos, Felipe. É, ele tá velho. O Juninho preocupado. Pernambucano jogou por um salário simbólico. Exatamente. O cara amava o Neymar. O Coutinho tá se O Neymar não matando ama todo o jogo Santos. aí pra jogar no Vasco. O Neymar ele quer nada, o quê? mano. Ele só quer o melhor ambiente possível pra jogar a Copa. Pra poder voltar pra Decifra seleção. isso. E onde é o melhor ambiente possível? Se ele achar que é o Flamengo, se o Felipe Luiz, o Alexandre, o Danilo são amigos dele, ligar pra ele e falar, mano, vem aqui, ó, tô com problema, o Pedro tá mal fisicamente, você vai jogar de falso 9 aqui, igual você jogou ali nesse jogo. Você não vai precisar marcar ninguém, você vai jogar pra torcida do Mengão no Maracanã, você vai ganhar bem. Seu Não sonho. vai ganhar tanto quanto você tava ganhando no Santos aí, porque a gente não é louco, a gente não é otário igual o Santos Futebol Clube é. mas aí ele não vai abrir mão. O quê, velho? Ele é mercenário, só liga pra dinheiro. Não, cara, quem liga pra dinheiro é o pai dele. Então, e o pai Liga pra dele, dinheiro é e o pai mas dele o Neymar, pai dele é que manda. né? É o pai dele que Ouve manda. o podcast, o Neymar peitou o pai na hora de ir pro PSG, o Neymar pai não queria que ele fosse, cara. E ele costurou tudo depois de uma promessa que ele fez no avião, voltando de um jogo da seleção pro Daniel Alves. Uma puta babaquice. Aí ele se arrependeu, começou a chorar. O empresário dele lá começou a falar que um mês depois tava chorando, pedindo pelo amor de Deus, tinha feito a maior besteira da vida para voltar pro Barcelona. Ouve o podcast do Neymar pra você ver. Então, assim. O cara é um se ele- frustrado, então, se ele chegar e falar, vou pro Flamengo, vou jogar no Maraca, não sei o que, é tudo festa e não sei o que. Com a Garatiba ali do lado. Mengão. Tudo festa até a é primeira derrota. Mengão, não sei o que. Nossa, Exatamente. torcer Mas do aí, Flamengo é então, outra entendeu? pegada, irmão. Aí eu te falo, cara, só que o Flamengo tá com uma filosofia agora que me faz duvidar se eles fariam esse movimento. Eu acho que não. Eu Porque, também acho que cara, o Boto é outra pegada, não é o Marcos pegada. Braz mais. E outra, cara, o PSG deu a letra pra todo mundo, né? O que o Luiz Henrique faz? A primeira atitude do Luiz Henrique quando ele é contratado. Tchau, Neymar. Tchau, Neymar. Dispensou o Neymar na primeira Tchau, oportunidade. Messi. Aí Tchau, depois, Mbappé. o Mbappé ficou e tal, mas assim, na saída do Mbappé, o time vai a campeão. teve choro. Por quê? Porque mostra que o futebol é coletivo. Cara, assim, Exatamente. essa coisa de dizer, é claro que se o Neymar tiver afim, e ele tiver disposto, tiver afim de ajudar mesmo, tiver que vestir a camisa, não sei, coisa que ele não fez até agora, desde que ele voltou, se ele tiver nessa pegada, ele vai ajudar, porque tecnicamente ele é diferente. Mas eu não vendo isso
A galera fala, não, se o Neymar foi embora, o Santos caiu. Eu não vejo essa situação. Vem do Santos... Cara, eu acho que dá pra... O trabalho do Kleber tem que manter o Kleber, tem que dar tempo pra ele trabalhar. E, cara, é diferente do cenário de 2013, que o Santos teve 4 treinadores naquele ano. Não, cara, mantenha o trabalho, 23. confia no 23, desculpa. Mantenha o trabalho, confia no trabalho e contrata. O Santos vai precisar contratar. O Santos quer um volante, quer um zagueiro, quer um lateral direito e quer um ponta. Mas Faz esse é um o problema, time. né? Contrata, aí vai lá e contrata o Tassiano. Puta, aí é... Aí Dá pra errar, né? mudaram o Alexandre Matos por causa disso agora. Vamos ver o que ele traz. Eu só vou criticar ou elogiar a partir do que ele fizer, não do histórico que ele tem no Cruzeiro. É outro trabalho, outro contexto, outro clube. E eu tenho Ele já dúvidas foi mal- porque ele sempre se deu bem com dinheiro. Mas assim, o melhor trabalho da vida dele não é com dinheiro. É o o Cruzeiro América Mineiro. o Cruzeiro de 12, 13. Não, a América 13, que leva 14. ele pro Cruzeiro. Não, mas o Cruzeiro... teve o trabalho no América. E o trabalho de 13 e 14, as estrelas dele eram Ricardo Everton Goulart Ribeiro e Everton vindo do Ribeiro. O Goulart Curitiba, veio do né? Goiás e o Everton Ribeiro do Curitiba. A diferença é que hoje não tem mais Everton Ribeiro em Curitiba e nem Ricardo Goulart em Goiás. E se tiver, o Palmeiras leva antes, porque o Palmeiras está olhando, o São Paulo está olhando. Europa leva O antes. profissionalismo daquela época era completamente diferente. Ele podia se aproveitar do fato do futebol brasileiro ser uma várzea naquele momento e trazer para o Mas eu acho Lembrando, que- lembrando que o Everton Ribeiro foi revelado no Corinthians, jogava de lateral esquerdo, o Corinthians dispensou ele, foi de graça pro São Caetano. Olha o tipo de jogador que a gente Mas dá pra mapear o mercado sul-americano. Então dá, Eu acho vamos que ver o que ele tem vai coisa fazer. boa por lá. Vamos ver o que existiam alguns jogadores que estavam em negociações bem encaminhadas, que a gente não sabe quais são, que o Pedro Martins, na sua última semana, fez questão de encaminhar tudo pro Guilherme, que é o cara abaixo dele, e meio que, tipo, passa pro Alexandre, fez meio que uma transição ali, tipo, tá nesse status, se você se interessar, não se interessar. Então tem alguns jogadores já no radar, vamos ver quais são esses jogadores, ou se ele vai atrás de outros, se ele vai mudar completamente o perfil. Eu não sei o que ele vai fazer, mas o que eu sei é que independentemente dele fazer um bom trabalho ou não, isso vai ter que ser cobrado lá na frente, ele tem que ter carta branca, cara, porque o Pedro Martins não tinha. O Pedro Martins chegou e falou, eu quero alguns caras aqui fora, as pones do presidente, esses caras não podem entrar em vestiário, esses caras não podem entrar em CT. O presidente falou, não, esses caras vão ficar. Por que ele falou isso? Porque é o Pedro Martins, um cara que tava lá por favores, porque é um cara de 32 anos de idade. Que isso, gente? Mais novo que eu, Cara velho. mais novo que você, comandando o futebol do Santos. O Alexandre Matos, eu duvido que se ele falar, esse cara tá fora, que o Marcelo Teixeira não vai peitar, porque sabe que, além de tudo, o Matos é bocudo. Basta uma entrevista do Matos, ele acaba com a vida do Marcelo Aí Teixeira. o Teixeira tá precisando do malaco. escudo. Tá precisando Então, do assim, escudo, velho. Ele tá muito exposto. Que ele seja esse escudo, que Talvez a vinda dele tenha relação com essa questão do Neymar, né? Exatamente, Pra jogar mano. a bola pra cima de alguém. Exatamente. Então, assim, cara. E aí, assim, a gente, se precisar detonar o Alexandre, a gente detona. Inclusive o Marcelo, que contratou, se a da contratação se provar ruim. Agora, precisa definir, gente. Não dá pra ficar nessa indefinição. A gente não sabendo se conta ou se não conta com o jogador. E a gente só tá nessa situação porque o Santos hoje é refém de uma família, cara. O Santos hoje, a instituição centenária, tricampeã da Libertadores, bicampeã mundial, octacampeã brasileira, é refém de uma família. Neymar ou Neymar pai. Isso é vergonhoso, isso é pequeno, isso é... Espero que a seleção não seja, velho. Espero, velho. Que dizem que ele quer controlar a faixa de capitão, que ele quer controlar tudo. Ah, eu acho. Agora a gente tem o Carleto lá. É.